Eu tava lendo a Bíblia, e você sabe, é meio difícil. Mas encontrei esse versículo que diz: dedique-se à leitura pública da Escritura, à pregação e ao ensino. Sim, isso está na carta de Paulo a Timóteo, que é um pastor jovem, e ele está falando sobre como manter essa igreja comprometida com a Escritura. Então pregar a Bíblia eu entendo, ensinar a Bíblia também. Mas e essa coisa de ler a Escritura juntos? Eu deveria me importar com isso? Por que Paulo diz que isso é tão importante? Para Paulo, essa prática era muito significativa para o povo de Deus. Volta lá atrás, no Monte Sinai, quando os israelitas tinham sido resgatados do Egito. Não são mais escravos e buscam uma nova identidade, uma nova história para viver. Então Moisés reúne o povo para ler as Escrituras em voz alta. Ele os lembra de onde vieram, quem são e o futuro que são chamados a viver. Foi a primeira leitura pública da Escritura na Bíblia. E não parou por aí. Quando finalmente entraram na terra, fizeram isso de novo. Josué reuniu o povo e todos escutaram a leitura em voz alta das Escrituras, para lembrar de onde vieram e como poderiam continuar vivendo como parte dessa nova história. Então eles faziam isso o tempo todo? Na verdade, não. Depois que Josué morreu, não temos mais histórias contando que se reuniam para ouvir a palavra de Deus. Em vez disso, o povo esqueceu a história e apareceu uma geração que não conhecia o Deus deles, nem o que ele tinha feito. Mas, séculos depois, um rei chamado Josias redescobriu as Escrituras. Ele estava tão animado que convocou Israel para começar essa prática de novo, o que trouxe um movimento de renovação. Isso até o povo se esquecer de novo e acabar indo para o exílio. Então é por isso que quando voltaram do exílio, Esdras e Neemias precisaram lembrar o povo de quem eles eram e como deveriam viver. Então essa prática é poderosa. Ler a Escritura juntos se tornou parte central da vida judaica. Isso acontecia toda semana na sinagoga. Jesus participou dessa prática. Ele iniciou sua missão durante a leitura semanal das Escrituras. Lendo o livro de Isaías, disse a todos que aquelas palavras eram sobre ele. E isso nos leva de volta à igreja primitiva, quando Paulo disse para Timóteo manter essa prática e mergulhar a comunidade inteira na história das Escrituras. Tem uma coisa, naquela época quase ninguém sabia ler, então eles tinham que fazer isso publicamente, mas eu posso ler a Bíblia sozinho. Sim, faz isso, mas não esquece o poder dessa prática antiga. Ler a Bíblia sozinho pode ser difícil, é fácil se distrair. Mas alguma coisa acontece quando você ouve a palavra de Deus em voz alta e com outras pessoas. E é bem fácil. Você não precisa de ninguém pregando ou ensinando, é só ouvir as Escrituras e depois conversar sobre o que você ouviu. É isso que o povo de Deus sempre fez quando entrou em tempos novos e incertos. Eles lembram da sua história e de quem são, por meio da leitura pública das Escrituras.